Abra sua Bíblia em Números. Números capítulo 5. Hoje à noite nós vamos sobrevoar do capítulo 5 ao 8. Deixe sua Bíblia aberta. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Ó Pai, que o Senhor mesmo nos faça entender o que tens para nós hoje. Ajuda-me a levar este teu pequeno rebanho a pastos verdejantes. Ó Deus, traga à minha memória, à minha mente e ao meu coração as palavras que o teu povo precisa ouvir nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Preparação. É sobre isso que eu quero pensar com vocês hoje à noite. Quando você está prestes a realizar algo grandioso, quero dizer, verdadeiramente grandioso, eu tenho certeza que você não simplesmente se levanta e faz, não é mesmo? Claro que não. Por quê? Porque antes de agir, você elabora um plano, você se prepara com cuidado e só então executa aquilo que foi traçado, planejado. Essa lógica, ela é universal. Ninguém age na direção de um grande acontecimento, de uma grande execução, de um grande plano sem preparação. Considere, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, a invasão da Normandia, também conhecida como o Dia D, um dos momentos mais decisivos da Segunda Guerra Mundial. Para você ter uma ideia, trata-se até hoje da maior ofensiva anfíbia da história. Ela ocorreu em 6 de junho de 1944. Nossa igreja foi organizada dias depois, 15 dias depois, menos disso. As forças aliadas, compostas principalmente pelas tropas dos Estados Unidos, do Reino Unido e do Canadá, desembarcaram nas praias ao norte da França, então ocupadas pela Alemanha nazista. Foi um sucesso estrondoso, mas não foi resultado da improvisação. Pelo contrário, sabe quanto tempo levou para que se executasse? Foram quase 2 anos de planejamento estratégico e preparação minuciosa. Outro feito extraordinário, aliás, alguns não creem nisso, mas eu duvido que seja mentira. Outro feito extraordinário, o homem pisando na Lua pela primeira vez em 20 de julho de 1969, durante a missão Apollo 11 da NASA, há 55 anos. Essa conquista tecnológica, para você ter uma ideia, exigiu nada menos que 7 anos de esforço contínuo, dedicação científica, precisão. Agora vamos descer à realidade cotidiana. Uma campanha presidencial, por mais longa que possa parecer, ela leva em média cerca de 2 anos. Cerca de 2 anos para ela ser conduzida do início ao fim. E meu povo, tudo isso exige preparação e muito. Agora veja, é verdade que a maioria de nós aqui reunidos provavelmente jamais planejará ou participará de uma invasão militar.
É provável que nenhum de nós comandará uma eleição, sobretudo presidencial. Nem tampouco pisaremos os pés na lua. Mas quando se trata dos grandes marcos da nossa própria vida, não somos tão diferentes, ou não devemos ser tão diferentes dos generais, dos cientistas, dos astronautas, dos presidenciáveis. Seja, por exemplo, em ocasiões como um casamento, uma celebração importante, ou na realização de metas, como alcançar uma posição de destaque profissional, concluir seus estudos, ingressar na universidade, aposentar-se, quitar a casa própria. Em cada uma dessas etapas, nós nos organizamos, ou deveríamos, nós traçamos estratégias, nós cuidamos dos detalhes, para que estejamos prontos quando chegar o momento. Exige preparo. Levando isso em conta, levando em conta nossa inclinação pessoal e cultural para nos prepararmos para os grandes dias, para os grandes eventos da vida, eu preciso perguntar o seguinte para você: como estão seus preparativos para o maior de todos os eventos? E não me refiro aqui à sua aposentadoria. Refiro-me à sua morte. Como estão os seus preparativos para este, que se o Senhor Jesus Cristo não voltar antes, será o maior de todos os eventos da sua vida, a sua morte? E veja bem, eu não pretendo soar fúnebre ou alarmista, mas considerando que cerca de metade dos brasileiros acredita na vida após a morte ou na imortalidade da alma, parece-me que o dia em que deixamos esta vida para adentrar a eternidade, veja, a eternidade é aquele estágio que não tem fim, ou seja, esse deveria ser, de todos os eventos, o que mais nos mobiliza em termos de preparo à morte. Ou não? Você acha que não? Claro que sim, gente. A tragédia, entretanto, é que o que vemos com frequência é o oposto. Muitos, talvez você inclusive, a maioria de nós, investe tempo, energia e muito dinheiro tentando evitar até mesmo pensar no dia da morte. Quanto mais se preparar para ela. Nós nos ocupamos com investimentos para aposentadoria, como se a aposentadoria fosse ser eterna. Nós cuidamos do corpo com zelo, como se o corpo pudesse resistir ao tempo indefinidamente. Nós preenchemos nossos dias com metas, com viagens, com projetos, distraindo-nos do inevitável, anestesiando a mente da gente para não encarar o dia D, o último dia, a morte. Curiosamente, tudo isso com que tanto nos ocupamos diz respeito a realidades que inevitavelmente terão fim. E ainda assim, diante daquela única realidade que não passará, a única, absolutamente certa, muitos continuam a negligenciá-la. Talvez você. A morte. Os puritanos, eles costumavam dizer que o propósito da vida, sabe qual é? O propósito da vida é morrer bem. E não, os puritanos, eles não eram mórbidos. Os puritanos são um grupo de pastores e de teólogos do século XVI, principalmente, na Inglaterra. Eles não eram mórbidos, eles
eles apenas tinham clareza quanto às verdadeiras prioridades, o que o nosso século, o que a nossa geração tragicamente perdeu. A vida é para nos preparar para morrer bem. Por quê? Porque não veremos Cristo face a face, a menos que Ele volte. Mas de igual modo deveríamos estar preparados, seja para a vinda de Cristo, seja para a morte antes da vinda de Cristo, temos que estar preparados da mesma forma. Por isso, para os puritanos, a vida é um extenso período de preparação para morrer bem. Há uma citação maravilhosa que ilustra bem essa perspectiva, vinda da pena de Richard Sibbes, um puritano, conhecido como o mais doce dos puritanos. Os contemporâneos de Richard Sibbes o chamavam de o gotejador de doçuras, the sweet dropper. Por que eles o chamavam assim? Pela habilidade singular de destilar as doutrinas cristãs de maneira profundamente doce, consoladora e edificante. Ouçam essas palavras de Richard Sibbes. Abre aspas. Se desejamos encerrar nossos dias com alegria e consolo, é preciso lançar, ouça jovem, é preciso lançar desde já os alicerces de uma morte tranquila. Morrer bem não é algo de pouca importância, como alguns tendem a pensar, tampouco é uma tarefa fácil. Na verdade, morrer bem é um exercício cotidiano. Que façamos a cada dia algum bem que nos auxilie naquele momento final, que por meio do arrependimento diário, arranquemos os aguilhões de algum pecado, de modo que quando a morte chegar, não reste mais nada a fazer senão morrer. Morrer bem é a obra de toda uma vida, fecha aspas. Morrer bem é a obra de toda uma vida. Portanto, morrer bem era uma prioridade para os cristãos de outrora. Inclusive para nós, batistas. Você já observou a quantidade de hinos, se você não teve o privilégio de conhecer isso, a quantidade de hinos que cantam sobre o céu. Houve um tempo em que os crentes se preparavam para morrer. Alguns desses hinos mais belos da nossa tradição se tornaram cânticos fúnebres, porque não nos preparamos para morrer. Vavassor Powell, outro puritano, um evangelista puritano do século XVII, evangelista do país de Gales, ele era chamado por alguns do George Whitefield, dos puritanos, pela maneira incansável como ele atravessava vilarejos pregando o evangelho. Ele costumava soar o alarme com sobriedade e urgência nas suas pregações. Eis uma das frases, uma das tiradas de Vavassor Powell. Ele dizia assim: ore para que teus últimos dias e tuas últimas obras sejam os melhores, e para que ao chegar a morte, nada mais te reste a fazer senão morrer. Viva de um modo e ore para que você viva de um modo e aplique-se a viver de um modo que quando chegar a hora de você morrer, você de fato não tenha outra coisa a fazer. Nenhum perdão a pedir, nenhum pecado sobre o qual se arrepender. O que te resta, quando chegar a morte, e ela vai chegar, que te reste apenas o seguinte: morrer, e morrer bem. Por isso é que eu te pergunto hoje à noite, como estão os seus preparativos para o dia D?
para o dia da sua morte. Ó jovem, e não pense que ela está tão longe assim de você. Quem te garante que você, com apenas 16 ou 15 anos, ainda tem um futuro imenso pela frente? Quem te garante isso? Probabilidades? Estatísticas? Mas nós não vivemos de probabilidades. Nós vivemos da providência de Deus, e se estiver na providência de Deus, você morrer logo hoje à noite ou amanhã, você está preparado para isso? Hoje nós prosseguimos na série de mensagens no livro de Números. Está sendo uma jornada através de um dos livros menos lidos da Bíblia. Talvez talvez o nome não ajude. Números. Aliás, esse é o Excel do iOS. No Windows você tem o Excel e no sistema operacional da Apple, o Excel se chama números. Talvez por nos remeter ao Excel, esse não seja um livro tão interessante, mas apesar de estar inserido no que alguns chamam de zona de sobrevoo das Escrituras. Sabe o que é a zona de sobrevoo na Bíblia? É aquela parte na qual a gente apenas costuma passar os olhos, correndo, detendo-nos apenas nas passagens mais interessantes. Números é um desses livros. Números é um livro, entretanto, essencial para quem deseja se preparar para o dia mais importante da vida. Números é um livro essencial para quem pretende andar com Deus de um modo que, quando chegar a hora de morrer, só reste a você fazer o seguinte: fechar os olhos e dizer: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Você está pronto para isso? E por que Números é assim? Porque Números nos revela como o povo de Deus no passado se preparou para alcançar o objetivo mais sublime que alguém pode desejar. Estar com Deus, viver com Deus. E quando você entende isso, que a morte, ouça bem, porque eu sei, vai ter gente saindo daqui dizendo: pastor só falou de morte, Deus me defenda, eu oro pela sua alma, pobre pecador. Sabe por quê? Porque a morte é o último obstáculo que te separa do seu Deus. Quando você fechar seus olhos do lado de cá e abri-los na eternidade, você dará de cara com o seu Deus. Números nos revela como o povo de Deus viveu com Deus, andou na presença do próprio Deus antes de entrar no descanso. Aliás, o autor de Hebreus pega este livro e coloca nestes termos. Se você ler Hebreus 3, de 16 a 19, você vai ver o autor fazendo isso, falando da terra prometida, Canaã, direção na qual esse povo estava andando. A terra prometida, Canaã, era o descanso que Deus havia prometido para eles, que foram resgatados do Egito. E o nosso descanso é Cristo. O novo céu, a nova terra, e se Jesus não voltar antes, para estabelecer definitivamente esse novo céu e essa nova terra, todos nós teremos que atravessar o rio. Todos nós teremos que atravessar a morte. O povo de Israel, após a libertação do Egito, ainda permanecia acampado diante do Monte Sinai. Eles não haviam seguido viagem através do deserto rumo à terra prometida. Ainda não. Eles tinham acabado de receber as primeiras instruções do Senhor. Nós estamos em Números 5. Números de 1 a 4, eles receberam
as primeiras instruções de Deus que preparavam o caminho para a jornada que viria rumo ao descanso. Recapitule comigo essas orientações iniciais, essas instruções que nós já estudamos na última mensagem no livro de Números. Primeira instrução, capítulo 1, abra sua Bíblia e dê uma olhada aí, acompanhe, eu quero ouvir o som maravilhoso das páginas da Bíblia. Capítulo 1, de 1 a 46, Deus disse: organizem-se e formem um exército. Segunda instrução, capítulo 1, de 47 até o final, guardem o tabernáculo, o lugar da presença de Deus. Terceira instrução, capítulo 2, coloquem o Senhor no centro do acampamento e da vida de vocês. Armem acampamento ao redor da habitação do Senhor. Quarta e última instrução, capítulos 3 e 4. Nomeiem e organizem os levitas, aqueles que servirão no cuidado do transporte do tabernáculo. Levitas. Instruído pelo Senhor, o povo de Israel agora precisava se preparar. Eles foram instruídos, capítulo de 1 a 4. E agora, do 5 ao 8, eles iriam se preparar para marchar rumo a Canaã. Eles ainda não haviam levantado acampamento. E essa preparação, seguida da instrução, ela não era opcional, era absolutamente essencial para que a presença de Deus, para que a santidade de Deus habitasse no meio deles. James Montgomery Boyce, teólogo reformado destacado, ele nasceu em 1938, morreu em 2000, eu me lembro até hoje, eu estava na capela do seminário no Southeastern, na Carolina do Norte, assistindo a capela, quando nos chegou a notícia de que James Montgomery Boyce havia morrido, teólogo reformado destacado, saudoso pastor da 10ª Igreja Presbiteriana da Filadélfia, morreu com 61 anos apenas, um câncer fulminante. Essa igreja fica na Pensilvânia, cidade de Filadélfia, nos Estados Unidos. E certa vez ele estava compartilhando com um grupo de discipulado uma reflexão sobre os atributos de Deus, as qualidades de Deus. E ele pediu aos participantes que listassem em ordem de importância. Vá lá, faça esse teste agora na sua mente. Liste em ordem de importância. Qual é a primeira, qual é a segunda e assim por diante. Por ordem de importância, qual é a primeira qualidade divina? Primeiro atributo de Deus. Qual é? O amor apareceu em primeiro lugar, seguido da sabedoria, do poder, da misericórdia, da onisciência, da verdade. E lá no final da lista apareceu santidade. E James Montgomery Boyce escreveu assim: isso me surpreendeu. Porque a Bíblia se refere à santidade de Deus mais do que a qualquer outro atributo ou qualidade. As Escrituras não dizem que Deus é amoroso, 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 ou sábio, 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 ou onisciente, onisciente, onisciente. Mas repetidas vezes nós ouvimos o clamor dos anjos a respeito de Deus: santo, santo, santo. Portanto, a qualidade número 1 de Deus é a santidade. Sim, o apóstolo João afirmou que Deus é amor, 1 de João 4:8. Mas aí eu te pergunto, que tipo de amor? Que tipo de amor Deus é? Um amor que é inseparavelmente qualificado pela santidade de Deus. É por isso que a santidade pode ser considerada o atributo supremo do Senhor nosso Deus. Note que nós somos chamados
a ser santos, porque Deus é santo. 1 de Pedro 1, de 15 a 16, Levítico 11, 44. Mas nós não somos chamados a ser amor, porque Deus é amor. Não é mesmo? Isso revela algo importante. A santidade de Deus governa todos os seus atributos. A santidade de Deus governa todas as outras qualidades de Deus, inclusive o amor. Afinal de contas, tanto os serafins em Isaías, quanto os seres viventes em Apocalipse, eles não clamaram amor, 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 mas clamaram sim, santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Isaías 6:3 e Apocalipse 4:8. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Portanto, gente, a santidade não é apenas um atributo entre outros. Isso é tão importante para você. A santidade é a moldura moral da existência de Deus. O amor de Deus é santo. A justiça de Deus é santa. O juízo de Deus é santo. A graça de Deus também é santa. A misericórdia de Deus é santa. Oh, meu povo, nós servimos a um Deus santo. E, portanto, um Deus que não tolera a presença do pecado. É por isso que o céu será um lugar perfeito, pois nele não haverá pecado. No entanto, a maioria dos crentes dedica pouco tempo, pouquíssimo tempo, a contemplar e a valorizar a santidade de Deus. Louis Berkhof, que é um teólogo sistemático muito respeitado, ele escreveu o seguinte: não parece adequado falar de um atributo de Deus como sendo mais central e fundamental do que outro. Mas se isso for permitido, a ênfase das Escrituras sobre a santidade de Deus precisaria justificar essa escolha. É por isso que o livro de Números é tão importante. Naquele momento, o povo de Israel se encontrava numa posição de preparação. O foco precisava, portanto, se voltar, ainda que temporariamente, para a purificação do acampamento, para a santificação do acampamento, porque sem santificação, Deus não habitaria entre eles, Deus não permitiria que eles andassem com Deus. Talvez você seja dos que sentem a vida tão distante da vida de Deus. Talvez você se sinta tão distante de Deus. Talvez isso seja uma mentira do diabo na sua alma, não sei, mas talvez seja uma grande verdade, porque o seu pecado, ele sim te separa de Deus. Para o crente, não num sentido de separação para condenação, mas você já percebeu que quando você tem algo errado com alguma pessoa, alguma pendência, alguma diferença, você já percebeu tanto que é difícil olhar nos olhos dessa pessoa? Você até cumprimenta, você até trata bem, e ela também você, mas vocês sabem, vocês sentem no ar, tem algo a ser resolvido entre nós. Quem nunca sentiu assim? Levanta a mão. Todos nós nos sentimos assim. A depender do momento, a depender da pessoa. Com Deus não é diferente, principalmente com Deus não é diferente. Nossos pecados, a nossa culpa, isso tudo nos afasta de Deus, nos separa de Deus e isso nos traz a Números, capítulo 5, até o capítulo 8. Porque o lugar onde Deus habitaria deveria ser santo. Santo para a jornada e santo para a presença de Deus mesmo no meio desse povo.
Sobrevoe comigo agora. Vai ser bem rápido esse sobrevoo, porque o capítulo é de verdade, para nós que não somos judeus e não vivemos naquele período, ele é um pouco maçante mesmo. Então eu não vou cansar vocês lendo esses capítulos, mas eu quero que vocês enxerguem o que está acontecendo. Capítulo 5. Abra em Números 5. O Senhor estabelece aqui no capítulo 5 a instrução para manutenção da pureza no acampamento. Israel precisava ser caracterizada pela pureza em todas as esferas. Fisicamente puros, versos de 1 a 4. Do verso 5 ao 10, moralmente e economicamente puros, porque é aqui do verso 5 ao 10 que Moisés, transcrevendo as palavras do Senhor, vai dizer: olha, se você defraudou alguém, você vai ter que restituir. Fisicamente puro, matrimonialmente puro. Capítulo 5, a partir do verso 11 até o 31, vai tratar da fidelidade conjugal, o marido que suspeita que a mulher adulterou e, portanto, ele precisa saber o que está acontecendo. Mas olha que curioso. Olha o verso 5. Capítulo 5, verso 5. Então o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Se alguém do povo, homem ou mulher, ofender ao Senhor. Mas é interessante que a ofensa aqui não é diretamente a Deus. Se alguém ofender ao Senhor, prejudicando outra pessoa, será culpado. É aqui que está o alicerce daquele ensino bíblico que diz que todo pecado cometido contra alguém, antes de tudo, é um pecado contra Deus. Por isso o pecado é sempre muito grave. E o pecado também é muito grave mesmo quando você não fere alguém. Porque todo pecado, antes de tudo, é uma ofensa a Deus. Porque nossa geração criou um tipo de pecado que não ofende ninguém e que, portanto, pessoa alguma tem direito de pôr o dedo. Os pecados sexuais, por exemplo. As ideologias de gênero dessa geração. Sim, ainda que o seu pecado não fira necessariamente outro ser humano, porque eu duvido muito que um pecado desse tipo não fira o ser humano. Fere pelo menos no seguinte sentido: tudo aquilo que foi criado para algo e quando não é vivido desse modo, é sim, em algum momento, uma ofensa, um escândalo. Mas ainda que, digamos, o seu pecado, aquele pecado que você guarda aí no seu coração, dizendo: olha, eu sei que tem outros pecados além do pecado sexual. O seu vício, seu tabagismo. Não, mas eu não faço mal para ninguém. Como eu via minha mãe e meu pai dizerem isso: não faço mal para ninguém. Se eu estou fazendo mal é só para o meu pulmão. Opa, mas esse corpo não é seu. Porque grave no seu coração essas palavras de Deus pela pena de Moisés. Verso 6 do capítulo 5. Dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Se alguém do povo, homem ou mulher, ofender ao Senhor, prejudicando outra pessoa. Prejudicar alguém, antes de tudo, é uma ofensa a Deus, gente. E lá no capítulo 5, você vai ver aqui a proteção para a fidelidade, todo um ritual que aos nossos olhos parece estranho, mas é uma boa tarefa de casa para você pesquisar isso nas boas bíblias de comentário e comentários bíblicos. Eu não vou me deter nesses detalhes. Mas o objetivo com essas leis era ter certeza que se a mulher tivesse pecado
e estivesse acobertando esse pecado, em algum momento esse pecado viria à tona. Pureza, portanto, capítulo 5, fisicamente puro, porque no capítulo 5, de 1 a 4, vai falar que, olha só, aqueles que sofrem de lepra, versículo 2, fluxos corporais, ou que tivesse se tornado cerimonialmente impuro porque tocou num cadáver, tanto para homem quanto para mulheres, para que não contaminem seu próximo, ou seu próprio acampamento, onde eu habito no meio deles. Ou seja, porque Deus habita, tem que ser santo, porque Deus habita na igreja, a igreja tem que buscar santidade. Porque Deus habita em você, crente, você tem que ser santo. Então aqui é pureza pessoal, física, moral, econômica, matrimonial. E o princípio é muito claro: não há pecado que não será descoberto. E toda e qualquer ofensa a qualquer ser humano é, antes de tudo, uma ofensa a Deus. E as coisas devem permanecer limpas e puras e santas, porque Deus é limpo, puro e santo e habita entre nós. Simples assim. Qualquer criança entende. Capítulo 6. O Senhor estabelece a legislação referente ao voto do nazireu. Capítulo 6, de 1 a 21. E o capítulo 6 termina com a famosa bênção arônica, a bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. É lindo, diz o verso 24, que o Senhor o abençoe e o proteja, que o Senhor olhe para você com favor e lhe mostre bondade, que o Senhor se agrade de você e lhe dê paz. O que significa nazireu? Nazireu vem do hebraico nazir, significa consagrado, é o voto de consagração, é o voto de separação. Um nazireu, portanto, era uma pessoa que fazia um voto especial de separação. Ele não era um levita, ele não era um sacerdote, ele não era um profeta, ele era uma pessoa comum, que queria de algum modo se dedicar de uma maneira extraordinária a Deus. Daí que vem o voto nazireu. Não era um voto obrigatório, mas ele expressava a consagração especial, voluntária, e portanto era regulamentada por Deus. E a bênção arônica, ela vem logo depois do voto nazireu, porque era a forma prescrita pelo Senhor para demonstrar o compromisso de fazer de Israel um povo que voluntariamente se consagra. Era a forma de Deus dizer: vocês têm a minha marca. E é interessante porque Deus coloca sobre eles a marca da proteção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor coloca sobre eles a marca da graça. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E o Senhor também coloca sobre eles a marca da paz. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Proteção, graça e paz. Capítulo 7, porque o capítulo 6 é esse povo que se purifica no 5, que se dedica voluntariamente no 6 e, portanto, recebe a bênção de Deus. Capítulo 7 é o capítulo mais longo da Bíblia, depois do Salmo 119. Tem 89 versículos. Vamos ler? Presta atenção. Não, você não é doido. Mas vale a pena ler. É a palavra de Deus, mas eu não vou ler no culto. O que nós temos aqui são as 12 tribos de Israel e cada uma delas contribuindo para o serviço do tabernáculo. Cada representante, você pode ver, por exemplo, no capítulo 7, no versículo 12. No primeiro dia, Naasson, filho de Aminadab, o líder da tribo de Judá, e assim por diante. Vai falar de todas as tribos.
eles, todos os povos, todos eles deveriam voluntariamente ofertar em nome, o líder ofertava em nome da tribo e, portanto, em nome da nação, expressando fé e ações de graças. Era sempre assim. A oferta do povo de Deus, desde o Antigo Testamento, contrário do que muita gente pensa e ainda prega, toda oferta era fruto de fé e de ação de graças. Toda. Aliás, a primeira oferta que aparece na Bíblia em Gênesis, Caim e Abel, o próprio autor de Hebreus interpreta dizendo que a oferta de Abel foi aceita porque foi feita em fé. Então não vem com essa história de que oferta no Antigo Testamento é uma obrigação da lei. Para com isso. Isso é uma maneira de se desgraçar com o Antigo Testamento, de acabar com o Antigo Testamento, de fazer o Antigo Testamento não ser um livro cristão, e é. As ofertas eram todas movidas por fé e motivadas por ações de graças. E durante a cerimônia de dedicação, os objetos, os animais consagrados eram solenemente apresentados ao Senhor, simbolizando a entrega total do culto e dos recursos a Deus. Esse é o capítulo 7. Esse povo que se purificou, esse povo que se consagrou, que recebeu o selo de Deus, em fé, esse povo oferta a Deus. Em ações de graças, esse povo entrega tudo o que tem de melhor, primícias a Deus. Mas você consegue ver o ritmo? É isso que você tem que enxergar em Números. Um povo que recebeu instruções no capítulo 1 a 4, que no capítulo 5 está se preparando, se dedicando no capítulo 6, recebendo a bênção de Deus com a oração arônica, a bênção arônica, e ofertando no capítulo 7. Capítulo 8. Arão recebe instruções quanto ao acendimento das lâmpadas do tabernáculo, versos de 1 a 4. E os levitas são consagrados, eles tinham recebido instruções, agora os levitas são de fato consagrados para o serviço. O candelabro fornecia luz para que os sacerdotes pudessem se mover livremente, com segurança, dentro do tabernáculo escurecido. E as lâmpadas do candelabro iluminavam a área na frente. Então, assim, veja, pouco antes de Israel partir rumo a Canaã, o Senhor lhes determinou alguns preparativos finais, incluindo instruções de purificação pessoal, purificação social, purificação matrimonial, diretrizes para os votos de dedicação, as dedicações voluntárias, o voto de consagração, o voto nazireu, os compromissos especiais, a bênção arônica, procedimentos para as ofertas, para o serviço no tabernáculo. E a pergunta para nós é, por que isso importa? Importa porque antes que a nação pudesse experimentar plenamente a gloriosa presença de Deus e por meio da habitação de Deus com eles no tabernáculo, Moisés, conforme a ordem do Senhor, consagrou aquela tenda a Deus. Olha o capítulo 7, verso 1. A tenda foi consagrada. No dia em que Moisés terminou de armar o tabernáculo, Moisés o ungiu e o consagrou junto com toda a sua mobília, o altar e seus utensílios. Então o tabernáculo finalmente foi consagrado. E deveria ser mantido em santidade. Só que a história do povo de Deus, tanto com o tabernáculo, como com o templo que veio depois do tabernáculo, sempre foi uma história difícil. Você olha, por exemplo, que séculos depois, Salomão faria a mesma dedicação com relação ao templo, separando o templo para uma consagração solene por meio de uma elaborada cerimônia. Você pode ler depois, primeiro livro dos Reis, capítulos 8 e 9, segundo livro das Crônicas, capítulos 5, 6 e 7. Da mesma forma que Moisés dedicou o tabernáculo, Salomão dedicou o templo.
O tabernáculo representava a presença de Deus no meio do povo e por isso ele era digno de contínua reverência. No entanto, a história posterior de Israel revelou um trágico descaso por esse santuário. A nação sofreu consequências espirituais e por causa dessa negligência. Até que vem o profeta Ezequiel. Ezequiel, no capítulo 40 até o capítulo 48, é a última grande profecia de Ezequiel. Ezequiel inclui uma descrição extensa, detalhada do santuário ideal e do culto a ele associado. E depois o profeta Ageu, quando o povo volta do exílio na Babilônia, Ageu exorta o povo a se voltar para Deus, desviando a atenção. Eles estavam com as atenções voltadas para suas próprias casas, as suas próprias prioridades. E Deus fala, para com isso, a prioridade é o Senhor, é a minha casa, é o meu templo. Revelando para nós que por mais que Deus tenha dado todas as instruções e tão claras, esse povo nunca conseguiu ser fiel. E por isso, o verdadeiro templo, o verdadeiro tabernáculo, armou tenda entre nós. Eugene Peterson, na paráfrase dele, a mensagem, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Eugene Peterson traduziu assim, e ele veio morar na vizinhança. E nós o conhecemos, e nós o vimos, porque vizinho você conhece, vizinho está perto de você, você escuta os barulhos, os gritos, você conhece só de viver perto, você sabe quem é o vizinho. E Jesus é o templo perfeito, Jesus é o tabernáculo de Deus entre nós. E assim ele veio, e assim ele se fez carne, e assim ele habitou entre nós, porque nós jamais conseguiríamos, e a história de Israel prova isso. Assim como Israel não conseguiu fazer justiça à presença de Deus, cuidando como deveria de si mesmos, do tabernáculo, Deus envia seu próprio filho. E é interessante, porque olha Malaquias, capítulo 3, versículo 1, Malaquias, a última palavra profética antes da primeira vinda do Senhor Jesus, o Messias. Malaquias 3:1 anunciou, de repente virá a seu templo o Senhor. E quando você abre João, capítulo 2, de 12 a 17, Cristo veio, adentrou o templo, que estava em profunda degradação espiritual, e Jesus derruba tudo e fala, vocês transformaram a casa de meu pai em lugar de bandidos. Vocês jamais, nunca conseguiram cultivar a presença santa do Senhor entre vocês. Por isso, eu armei tabernáculo entre vós. Desde o início, o Senhor encorajou o seu povo a começar bem. E começa aqui em Números, essa preparação. O lugar da presença de Deus, o lugar dos sacrifícios a Deus, o lugar das orações a Deus. Mas esse povo falhou. E hoje, sabe qual é o tabernáculo de Deus na terra? Sabe qual é o templo de Deus na terra? A igreja do Senhor Jesus Cristo. Abra em Efésios 2:21, dê uma olhada. Efésios 2:21, Paulo diz assim, em Cristo somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Oh, meu povo, não caia na mentira do diabo que diz que você sozinho é templo do Espírito. Sim, o Espírito de Deus habita em você e, portanto, você é templo nesse sentido. Você tem que manter santo o seu corpo, porque o Espírito de Deus habita em você. Mas o templo mesmo de Deus é a igreja. E é Paulo que está dizendo isso aqui. Efésios 5:21.
Nele, em Cristo, fomos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. E, portanto, da mesma forma como os israelitas tinham que cuidar do tabernáculo e do templo para garantir a purificação, a pureza e etc., nós fazemos o mesmo com relação à igreja. Por isso que nós levamos muitíssimo a sério a classe de membresia. Por isso que nós fazemos questão de que seja um processo longo, de certo modo um pouco mais difícil do que outros. Vai ter outros lugares aí, só de você passar na porta, vai chamar você para cantar no coral. Nós não. Nós queremos que você seja sim parte deste corpo, não porque sejamos melhores que os outros, mas porque estamos juntos buscando a santificação, sem a qual nós temos certeza nós não veremos o Senhor. E a gente precisa, já que a igreja visível é o que o mundo enxerga em termos de igreja, o mundo não enxerga a igreja invisível, universal, católica, de todas as épocas, compreendendo todos os santos de todos os tempos, mas o mundo enxerga a segunda igreja batista em Goiânia. A igreja evangélica tal e qual. E quando o mundo olha para nós, o que o mundo espera ver em nós e corretamente espera ver em nós é a santidade do Senhor refletida. Por quê? Porque nós somos um templo santo para o Senhor. E Paulo continua no verso 22, ele diz: e por meio de Cristo vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação onde Deus vive por seu Espírito. Deus vive em você, crente, pelo Espírito, mas Deus vive e habita entre nós, igreja, pelo Espírito. 1 de Pedro 2,5. 1 de Pedro 2,5. E vocês também são pedras vivas. Então nós não somos o corpo. Nós somos membros do corpo. Nós não somos o templo. Nós somos pedras vivas do templo. O templo é a igreja. Vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. E além disso, são sacerdotes santos, por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Ô meu povo, o texto sobre o qual estamos sobrevoando nesta noite, Números de 5 a 8, é sobre preparação para caminhar e se encontrar com Deus, preparação para viver bem e morrer bem, mas como? Vamos às aplicações. Em primeiro lugar, número 5, Deus chama esse povo à pureza pessoal, a pureza conjugal, a pureza social. Pureza essa que, se não cultivada, vai ofender primeiramente a santidade do Senhor, conforme eu li em Números 5, de 5 a 7. Outra coisa ainda em Números 5, a expulsão de pessoas do acampamento de Israel por impureza cerimonial, conforme a gente lê nos primeiros 4 versículos, nos lembra do que o Salmo 1, verso 5 escreve. Os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Portanto, que assunto solene. E a pergunta que eu te faço é: você já foi a Jesus para receber a purificação do pecado? Porque você não tem como purificar a si mesmo. Todo o sistema de sacrifício de Israel prova isso. Deus deu o caminho para eles, Deus disse: vão lá e purifiquem-se, ainda que pela fé, ainda que esperando o Messias. Mas vão lá, façam vocês, purifiquem-se. E o que eles fizeram? Nada. Transformaram tudo em rituais vazios. Os lábios cheios de cânticos, mas o coração longe deles. Você não vai conseguir se purificar, você não vai conseguir abandonar seu pecado sozinho.
Você precisa do sangue de Jesus Cristo. Primeira carta de João é tremenda. Se você quer pureza hoje à noite, e eu espero que você já tenha entendido que para morrer bem, você tem que ser puro e santo. Então deixa eu te dar o texto para te ajudar nisso. 1 de João, capítulo 1, verso 5. Presta atenção. Você que busca purificação constante, diária, você que se prepara diariamente para o grande dia, para o dia D, para o dia da sua morte, ou para o dia em que Jesus rasgará o céu, trazendo o novo céu e a nova terra. 1 de João 1,5. Esta é a mensagem que ouvimos dele, de Cristo, e que agora lhes transmitimos. Deus é luz, e nele não há escuridão alguma. Portanto, se você afirma ter comunhão com Deus, mas vive na escuridão, vive no pecado, práticas pornográficas, adultério, dê nome àquele pecado seu. Se você vive nessa escuridão, você está mentindo e não pratica a verdade. Mas, se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Verso 8. Se afirmamos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Todos nós somos pecadores. Do pastor ao porteiro. Todos nós somos pecadores. Mas, verso 9, se confessamos nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. É isso. É confissão de pecado hoje à noite. É assim que você começa a se preparar para morrer. Verso 10, se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. E de que modo você peca? Ainda que você não cometa mal contra os outros, você peca transgredindo a lei de Deus. Você peca não cumprindo a lei de Deus. Você peca não amando o Senhor teu Deus de todo o seu coração. Só há uma escapatória para você. Ou o sangue de Jesus, ou a condenação no inferno. Não há outro caminho. E hoje à noite o Senhor te coloca diante disso e te diz: clame pelo sangue do meu Filho eterno. Arrependa-se, creia nisso, receba isso. E comece a se santificar, a andar na luz da palavra, que é lâmpada para os pés, luz para o caminho. A Bíblia vai iluminando e vai mostrando a forma como você deve sentir, como você deve pensar, o que você deve dizer, como você deve agir. E você vai percebendo isso, e você vai sentindo que você não consegue, e você diz: Deus, é o que a Bíblia diz, mas eu não consigo. Misericórdia, me ajude, mude meu coração, me dê novas afeições, novas palavras, novos sentimentos, novos desejos, novas posturas. E de repente você descobre que você está tendo isso. Isso se chama santificação, preparação para morrer. Mas se não for assim, olha o que diz 1 Timóteo 5,24. Lembre-se de que os pecados de alguns são evidentes e seu julgamento é inevitável. Esses pecadores desgraçados que pecam à luz do dia com todo o orgulho do coração deles, é sobre eles que Paulo fala na primeira frase. Os pecados de alguns são evidentes, seu julgamento é inevitável. O perigo é a frase seguinte: há outros pecados, porém, outros indivíduos, cujos pecados só serão revelados mais tarde. É aqui que a maioria segue rumo ao inferno, porque acha que aos seus próprios olhos, porque é melhor do que os outros, é mais trabalhador,
é mais dedicado ao lar, é mais estudioso, é mais bonzinho. Que pecado é esse que vai ser revelado mais tarde? O pecado da justiça própria, o pecado da idolatria, das suas próprias ações, o pecado de jamais ter conseguido amar a Deus de todo o seu coração. E hoje à noite o Senhor está dizendo, não chegue no último dia despreparado. Não queira morrer despreparado. Por quê? Porque seus pecados serão revelados. Então Cristo, o juiz de todos, 1 Coríntios 4, 5, trará à luz as coisas ocultas das trevas. Ô crente, ô meu amigo, ô minha amiga, não encubra o seu pecado. Você não vai prosperar. E não vai estar preparado para morrer bem. Capítulo 6 fala da sua consagração. Portanto, irmãos, eu me lembro aqui o voto de do nazireado. Eu me lembro muito de Romanos 12. Suplico-lhes que apresentem os seus corpos como sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus. Mas a bênção arônica, eu me deleitei essa semana preparando essa mensagem, porque a bênção arônica, ela foi comprada para nós por Jesus. Olha como é que o crente ora a bênção arônica. Em Cristo, o Senhor nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Em Cristo, o Senhor nos guarda de tropeçar e cair e nos apresentará com grande alegria e sem defeito diante da sua glória. No rosto de Cristo, o Senhor fez resplandecer o seu rosto sobre nós, teve misericórdia de nós e nos deu a paz. Paz com Ele, paz dele em nossa alma e paz com o povo dele na comunhão da igreja. Em Cristo nós temos a verdadeira paz. Não a paz como o mundo a dá, mas uma paz firme que produz esperança. Por isso, em Cristo, nosso coração não se perturba, nem se atemoriza. Em Cristo nós vivemos em paz e em Cristo nós morremos bem. Com essa convicção, você vive número 7. E é por isso que eu oro e vou continuar orando até o fim. Que o Senhor faça prosperar os seus caminhos. E na mesma medida, faça de você uma pessoa generosa. Que descobriu que há maior alegria em dar do que em receber. E o capítulo 8 de Números. Deus valoriza o serviço fiel e constante. O trabalho com a convicção de que ressuscitaremos com Cristo e, portanto, somos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, desde a cantina, preparando comida gostosa para nossa comunhão depois, nossos voluntários cuidando das crianças, os introdutores, os diáconos, os membros, os trabalhadores voluntários desta igreja, todos com o propósito de servir aos santos, na edificação e na santificação. Portanto, meu povo, números 5 a 8 é sobre você se preparar para morrer bem. É sobre você viver com pureza, consagração, generosidade e serviço fiel na vida toda. Porque no fim das contas, quem vive bem com Deus, quem vive bem com Cristo, morre bem em Cristo. Tantas pessoas já se prepararam e continuam se preparando para as grandes conquistas da vida. Eu sei que você está preparando para a prova dessa semana, para o trabalho, para bater as metas, para conquistar sua aposentadoria, para ter uma velhice boa, saudável, de algum modo financeiramente segura. Eu sei, a gente se prepara para isso, mas isso não vai durar para sempre.
Você tem que se preparar para morrer, e em Cristo é a única forma de você morrer bem. E eu termino com a letra desse hino. A última hora, ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o teu lar? Ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor mesmo traga tuas ovelhas para a salvação hoje à noite. A salvação em Jesus Cristo, o sangue do Cordeiro. Que o Senhor mesmo provoque em nós o desejo, e não apenas o desejo, que o Senhor mesmo nos dê a condição de buscar esta vida pura, consagrada, abençoada em Cristo Jesus, dedicada, generosa, vivendo em Cristo para morrer bem em Cristo. Ó Deus, promova isso em nós. Não permita que o adolescente que me ouve, o jovem que me ouve, não permita que ninguém dos que me ouvem pense que esse dia está longe e que, portanto, deixe para amanhã. Ó Senhor, o hino mesmo nos lembra. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Ó Deus, dá-nos isto, dá-nos um coração para Cristo hoje à noite. Em nome dele oramos. Que a graça de Cristo, o amor de Deus o Pai, a consolação do Espírito estejam sobre nós hoje e para sempre. Amém. Antes de sairmos, nós vamos cantar. Tem um hino lindo que Orlando preparou com a equipe. Eu quero que você cante com todo vigor e alegria. E depois nós vamos para a cantina, para o nosso tempo de comunhão. Tem um lombo muito gostoso, cabeça de lombo que foi preparado. Que delícia. Você vai cantar até com mais força. Fiquemos em pé e cantemos para a glória de Cristo Jesus.